Ohayou gozaimasu, maravilhosa terça-feira, campai, um cafezinho com leite quente, tudo bem? Do Família Marte, quem aceita? Hoje, 2 graus negativos, hein? Aqui, pelo menos, né? Na cidade onde eu moro. Hum. Eita, cachaça marvada só. Essa cachaça é muito boa. Eita, quem gosta de um cafezinho logo de manhã para despertar, para acordar e ir à luta. Você que tá aí dormindo ainda, vamos levantar, vamos levantar. Olha a hora, olha a hora. Joga água fria nele, Dona Maria. Quem assistiu como chama? Aquele. Ah, hã? Esqueci o nome dele. Tô passando um batonzinho. Batonzinho no lábio. Eu esqueci o nome. Zebetio. Ok. Eu passei esse. Não é batom que fala, né? Pra lábios, protetor pra lábio, né? Não sei se é protetor pra lábio que fala. Pra não rachar, porque fica seco nesse inverno, né? O lábio meu fica ressecado e trinca, chega a trincar. Fala, trinca. Tem que tomar cuidado. Vocês se cuidem com a sua saúde, com a seu corpo. Tome cuidado, gente, com a saúde. Kenkokan-gyo daiji ni quio o tsukete daiji ni shite kudasai. Jibun no karada daiji ni shite kudasai. Isso aí é o Ichiban Besto, né? E se você não tiver um Kenko bom, você não consegue trabalhar. Né? Você tem que ter uma saúde boa para você conseguir trabalhar. E se você não trabalhar, não tem nada dentro de casa, né? Não tem comida, não tem alimentos, não tem como pagar aluguel, água, luz, gás, muito menos manter seu carro. Não é só pôr gasolina no carro, né? Você tem que fazer manutenção no carro, né? Manutenção. O carro também é uma família, né? Você tem que tomar cuidado com o corpo, né? Daí você tem que dar importância para o seu corpo e também para o carro também, né? Se você depende do carro para ir trabalhar, você tem que dar importância para a saúde do carro também, né? Fazendo manutenção. Não é só colocar gasolina. Você tem que trocar óleo, você tem que fazer reparação, manutenção nos freios e um monte de coisa, né? Colocar água no radiador. E que nem esses dias eu fui trocar o óleo do carro, né? Mas antes disso, eu já estava imaginando, né? Eu tenho que trocar a borracha do para-brisa, né? São 3, né? Aí quando eu pensando já, né? Aí quando eu fui, o carro ficou pronto, aí a moça falou assim, ó, as borrachas do para-brisa é bom você trocar, né? Aí na próxima vez você já troca. Ela falou, poxa, eu tava sem tempo aquela hora, né? Não tinha reservado o horário. Aí então na próxima vez eu troco as 3 borrachas. E eu já tava pensando mesmo, né? Da borracha do para-brisa. E eu tinha trocado ela nova. E com o tempo, inverno, frio, calor, aí ela vai ressecando, né? E ela não mantém do mesmo jeito que você comprou, né? A
borracha ela vai ressecando, vai gastando e pode riscar o vidro, né? Então é bom você fazer manutenção, né? Oh, lembrando aquele processo que eu montei com a empresa, eu ganhei o processo, né? A empresa foi condenada. Ano passado, dia 1 de dezembro, o ex-diretor da empresa foi condenado a pagar a indenização para mim. O juiz condenou ele, né? Ele não recorreu. E lógico que mesmo que recorresse, ele ia perder, né? Esse é um processo. Aí, dia 14 desse mês de janeiro, aí veio a sentença contra a dona da empresa. E a dona da empresa também, a empresa, né, perdeu o processo. Tem alguns pontos da sentença que o juiz não concordou com a minha acusação. Então, esses alguns pontos eu vou recorrer, né? Então, o prazo é até amanhã para recorrer. Então, a gente já está recorrendo, montando processo para recorrer e a empresa vai ter que se defender. Então, tem alguns pontos que eu vou recorrer porque a gente não concorda. Porque essa primeira instância, o juiz dessa primeira instância, ele não analisou, não que adequadamente, ele foi muito a mais, ele foi muito, assim, bonzinho, né? Sem condenar a empresa em alguns pontos, né? Só que a gente vê que por ter feito coisas erradas, ilegais, ilícitas, né? A gente quer que condene também até essa profundidade da lei. E o juiz fez de conta que não chega até aí, né? Mas a gente acredita que é até aí, né? Nessa profundidade. Então a gente vai recorrer exatamente para que seja reconhecido esse ponto da lei, porque a empresa fez coisas ilícitas e essas coisas ilícitas não devem ser perdoadas, né? E isso gerou danos para mim, né? Danos materiais, morais, financeiros, e disso também pedindo danos morais, indenização por danos morais, né? E é nesse que o juiz não reconheceu, né? O juiz reconheceu sim que a demissão que foi dada em mim dia 1º de abril em 2023, essa sim, o juiz aceitou, acatou e condenou a empresa, anulando a minha demissão. Sendo assim, o juiz reconheceu que eu sou ainda funcionário pelo contrato de trabalho da empresa. Ainda significa que eu ainda sou funcionário, juridicamente falando, sou funcionário. E o juiz condenou a empresa a pagar os salários atrasados desde o dia 1 de abril de 2023. Quando o juiz anula, significa que se está anulado, não existe demissão. Se anulou, significa que não existe demissão. Sendo assim, na sequência do raciocínio jurídico, aqueles dias que a empresa não deixou eu sem trabalhar, ela sendo condenada, ela tem que pagar os salários atrasados, significa. E mantendo o raciocínio, sendo eu ainda funcionário da empresa, com o direito ainda de exigir o meu trabalho para voltar. E na sequência desse raciocínio, tendo o direito dos meus salários ainda daqui para frente, até que acerte tudo e até que a gente acerte os pingos nos is, de que volte eu não, coloque eu na empresa, ou desde que a gente faça um acordo que eu até saio da empresa para a gente fazer o meu desligamento. Então tem um percurso ainda para chegar até esse ponto. Se a empresa ela ainda não se pronunciou até aí, né? E a sentença, o conteúdo da sentença, o significado da sentença é até aí, né? E eu quero que reconheça até nesse ponto, né? Então por isso que
eu vou recorrer até amanhã, o prazo de até amanhã a gente vai recorrer e começa um outro processo. A primeira instância foi aqui na cidade onde eu moro, aí se recorrer vai para Nagoya, né? Recorrendo vai para Nagoya, que é a segunda instância, que é a Nishin, né? E o Saikosai, que é Tóquio, né? Que é o Supremo Tribunal de Tóquio. Então, se eu recorrer, eu ganhar dessa vez, e dependendo se dois juízes aprovar o resultado, a minha acusação, significa que a empresa não consegue recorrer e ir para o Supremo. Lembre-se que essa sentença que eu estou recorrendo agora, não é que eu perdi, eu ganhei a sentença, eu ganhei o processo. Então, não é que eu perdi e estou recorrendo. Eu estou recorrendo porque de 10 o juiz reconheceu por 7 em 7 pontos do que eu acusei, e os 3 ele não reconheceu. Então é esses 3 pontos que ele não reconheceu que eu estou recorrendo, e para recorrer tem que estar tudo lá junto no mesmo processo, mas apontando no que eu estou recorrendo, que é os 3 pontos, né, para ter o reconhecimento na lei até essa profundidade, né? Então é por isso que eu estou recorrendo, e não que eu perdi, né? E eu também não sei se a empresa vai recorrer, porque ambas as partes têm direito de recorrer dentro de 14 dias, 2 semanas, né? A partir do momento que a empresa, as partes recebem a sentença, né? Aí o prazo começa a correr no dia seguinte, 14 dias. Então esse prazo está vencendo amanhã. Por isso que estamos recorrendo até amanhã. Gambari Show, olha para você ver que eu ganhei o processo e mesmo assim não vou parar. Mesmo assim tem mais alguns escapes, mais algumas pontas soltas, né? Alguns pingos nos is que eu quero que coloque esses pingos nos is. E não contente com a sentença nela num completo, mesmo que não venha por completo, né? Não é nesse sentido, mas é a minha insistência. A justiça é a gente que faz, a gente tem que insistir naquilo que a gente está querendo, até tal ponto, né? Se vai ter um resultado diferente, eu não sabemos ainda, mas essa é a batalha daqui para frente também. A batalha ainda continua. Se demorou 2 anos, 2 meses e 8 dias, demorou para dar a sentença, desde o começo do processo até essa sentença, vai começar uma nova, que é o recorrer a partir de agora. Geralmente quando recorre dá uns 6 meses, 8 meses para recorrer, né? Até sair a nova sentença, né? Mas Gambarimashou, Akira Mezuni, Gambarimasu. Alô, gente, um abraço para vocês. Quando vocês aí pretendem processar, olha, tem que ter bastante. Nossa, é muita coisa que você tem que pensar, bolar, elaborar, faço ou não faço, depois faço, o que tem que fazer. É bom você conversar com alguém que já fez esses processos, para você ter uma ideia do que. Se você não tem nenhuma ideia do que é isso, você vai entrar num processo, deixa na mão do advogado. O advogado sabe o passo a passo, mas você fica lá sendo puxado por advogado. Mas é bom você ter essa noção de tempo, de espaço, de quanto custa também, porque não é barato. Por exemplo, o meu advogado tem que pagar 420 mil para entrar com o processo. E fora as despesas do tribunal, que eu tenho que pagar ao tribunal, né? O processo tem que pagar, tem que ser pago, né? Que é separado da honorário do advogado. Como eu vou recorrer,
eu tenho que pagar o tribunal. O tribunal é 5 vezes a mais do valor que eu tenho que pagar. Quando é a primeira instância, é um valor X. Aí quando eu vou recorrer, se eu estou recorrendo, eu tenho que pagar 5 vezes a mais. 1,5 a mais do que de vezes, né? A mais do que o preço normal. E também tem que pagar o advogado, 420 mil ienes, que está sendo pago, né? Então, para recorrer, olha só. Então, você quer processar aí, você veja bem o quanto que tem que gastar. Ok, um abraço, bom dia para vocês. Gamarinho Show. Pelo menos tô contando alguma experiência minha para que às vezes sirva para você ou não, tá bem? Bom dia, bater, né?